Nós vamos falar sobre maturidade, a nova série Maturidade. E há muita coisa a se falar aqui, mas eu vou tentar ser breve e objetiva para que nós possamos aprender não o que eu penso, mas o que o Espírito Santo quer ministrar nos nossos corações essa noite. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, verso 11. É um versículo que fala muito ao meu coração, sempre. E eu queria refletir, queria começar, na verdade, com esse verso. Diz assim: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Nós vamos falar sobre maturidade e antes de falar sobre o que é maturidade, eu queria só falar um pouquinho sobre o que não é maturidade. Então, maturidade não é ser velho, tá? Não é porque uma pessoa tem idade mais avançada que ela é uma pessoa madura. Porque uma pessoa pode ser idosa e se não decidir crescer, ela pode ser uma pessoa idosa e super imatura. Ela pode constituir família, inclusive, ela pode ter filhos. Um filho também não vai trazer essa maturidade para alguém. Existe a maturidade que é a maturidade terrena, porque os próprios órgãos do nosso corpo, eles amadurecem. Isso é uma maturidade natural, da terra, humana. Mas a maturidade da qual nós estamos falando aqui, ela vai muito além disso. Então, maturidade não é tempo de vida. Maturidade também não é tempo de experiência na igreja. Porque às vezes você pensa, não, mas aquela pessoa é velha de crente. Ou essa pessoa foi formada por muitos anos numa igreja. Isso também não significa muita coisa. Maturidade também não é a respeito de seguir uma religião. Então, tal pessoa segue tal religião, por isso ela é madura. Também não. Maturidade não tem a ver com cargo de liderança. Porque às vezes você pensa assim, não, aquela pessoa ela foi formada para ser líder, então é uma pessoa muito madura. Talvez não. Maturidade também não se compra com diploma, porque você pode estudar, você pode pegar um diploma, você pode receber uma certificação humana de algo que é suposto que você aprenda, mas a verdade é que isso não significa muita coisa. Eu lembro que quando eu entrei na primeira sala de aula de uma escola pública no Brasil, eu queria rasgar meu diploma de pedagogia. Que eu falei, isso aqui não funciona do jeito que me disseram que ia funcionar. Nem tudo que me disseram lá funciona aqui. Meu Deus, eu vou fugir daqui, eu vou desistir desse cargo. Porque eu imaginava que, porque ter recebido uma formação, eu estaria apta para lidar com qualquer tipo de desafio. No way. A minha aventura na educação estava só começando. Então, não tem a ver com diploma. E maturidade também não tem a ver com título. Porque às vezes a gente pensa, não, tal pessoa, ela recebeu um título, então quer dizer que ela é madura. Às vezes não. A perspectiva espiritual de espiritualidade, ela é totalmente diferente da perspectiva mundana. Totalmente diferente. E uma das coisas que eu entendo e eu penso que é urgente para nós como igreja é essa maturidade. Os tempos são difíceis. Nós sabemos que tem se aproximado, e existem vários sinais de que o fim dos tempos está próximo. E eu tenho dito que não dá tempo de viver uma vida natural. Não dá tempo de você viver como um menino na tua fé.
Não dá tempo de você conviver com as pessoas e ter comportamentos de menino nas suas relações. O Senhor nos chamou para viver algo mais. E a maturidade é algo que acontece e ela vai ser visível para quem está perto, mas a verdade é que a tua maturidade ela só vai acontecer quando você decidir crescer em profundidade. Nós vamos ler Colossenses 1, carta de Paulo de novo, aos Colossenses 1, do 9 ao 13. Vamos ver o que Paulo nos diz sobre isso. Por essa razão, desde o dia em que ouvimos essas coisas, não deixamos de orar por vocês. Pedimos que sejam cheios do conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual, para que vivam de maneira digna do Senhor, agradando-lhe em tudo. Assim, vocês frutificarão em toda boa obra e crescerão no conhecimento de Deus. Serão completamente fortalecidos com seu glorioso poder, para que tenham grande perseverança e paciência. E darão graças ao Pai com alegria, porque nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. No que eu preciso crescer para ser maduro? Para ser maduro, eu preciso crescer no conhecimento da vontade de Deus. E a minha pergunta para você é: você conhece a vontade de Deus para a sua vida? Eu não estou te falando de coisas práticas ou de coisas que sejam urgentes na tua vida. Poxa, eu preciso tomar uma decisão, eu não sei se essa é a vontade de Deus. A gente ora, né? Senhor, nos mostra a tua vontade e tudo bem. Mas isso aqui é uma coisa muito mais profunda. A verdade é, qual é a vontade de Deus para você? Você busca sabedoria? Você busca entendimento espiritual? Maturidade, em primeiro lugar, é o conhecimento de Deus. Não tem como você conhecer a vontade de Deus se você não conhece a Deus. Muitas vezes as pessoas buscam respostas, né? Então, ai, Senhor, eu quero ouvir a tua voz, me fala qual que é a tua vontade nisso aqui, me dá um sinal. Tá, tem momentos que Deus vai dar sinais. Eu já passei por momentos assim, onde eu precisava, e Deus vai dando sinais, vai abrindo portas e vai encaminhando as coisas e tá bom. Acontece que existem momentos na nossa vida onde a gente não vai ouvir um sinal. Existem momentos em que você não vai ver nada acontecendo de diferente. E eu lembro que eu convivi com uma pessoa e ela dizia para mim, mas eu não sei o que Deus quer. Eu não sei o que Deus quer. E eu falava, vá para a palavra. Porque a palavra, talvez ela não te direcione claramente, faça isso ou faça aquilo, mas o quanto eu conheço da palavra, eu conheço de Deus. Quanto mais eu conheço a palavra, mais eu conheço a Deus. E quando eu conheço a Deus, eu começo a perceber princípios. Eu começo a perceber valores, eu começo a perceber parâmetros, eu começo a perceber modos de agir. Uma ética que só Cristo tem. E aí você não vai precisar mais de respostas tão claras pelo que você acha que você precisa viver, mas por conhecer a Deus, por conhecer o caráter de Deus. Conhecer o caráter de Deus, você já sabe o que você precisa fazer. Porque você pode pensar, poxa, se Deus estivesse no meu lugar, o que Ele faria? De acordo com o caráter de Deus. Então, maturidade é conhecimento de Deus. Porque quanto mais eu conheço dele, mais sábio eu sou, mais discernimento eu tenho. E você não precisa ficar ouvindo coisas de fora. A Bíblia diz, e nós vamos ler um versículo aqui, que fala sobre profetas. E é uma bênção. Ter o dom da profecia, o dom de revelação, e está tudo certo, e Deus usa isso também, Ele usa o que Ele quer. Mas a verdade é que muitas vezes, e assim, eu conheço também pessoas que
Na hora de tomar uma decisão, não vai para a palavra. Vai para quem? Para o profeta. Viu? Ora por mim. Aí para não falar assim, olha, eu preciso que você me fale o que Deus quer falar para mim, né? Porque para não parecer que você está, né? Meio, dá até vergonha, né? Mas aí, ora por mim. E eu vou repetir, eu creio no dom de profecias, eu creio no dom de revelação. O Senhor já falou conosco muitas vezes usando os seus profetas. Eu não estou dizendo que isso não é real e não é bíblico. É. Acontece que a maior revelação da palavra, da vontade de Deus é a palavra. Está disponível para você. Você não precisa ligar para ninguém, você não precisa pedir para ninguém. E você não precisa, inclusive, ficar devendo nada para ninguém. Porque está aqui. Maturidade é conhecimento de Deus. E Deus nos chama como igreja para viver de uma maneira definitivamente madura. Amém? Vamos passar um pouquinho para frente? Hebreus 5, do 12 ao 14. Olha o que está dizendo aí. Porque às vezes a gente quer leitinho e Deus está querendo te dar um pouquinho mais. Embora a essa altura já devessem ser mestres, precisam de alguém que ensine a vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança, não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Ninguém precisa te dizer o que você precisa fazer. Quando você se encontra com a palavra, quando você cresce na palavra e quando você cresce no conhecimento de Deus, tá fácil. Mas às vezes a gente prefere um leitinho, porque o leitinho tá prontinho, é só abrir o YouTube. Sim ou não? Quantas vezes, na hora que você tá lá angustiado com alguma coisa e você diz, eu preciso ouvir uma palavra, você se ajoelha. E quantas vezes você está nessa mesma situação e você decide abrir seu YouTube porque alguém vai aparecer ali falando para você o que você deve fazer. E eu não sou contra o YouTube, essa mensagem está sendo passada pelo YouTube, tá? Não é isso. Mas eu acho que vocês entendem. Existe, eu falei para as meninas aqui hoje, à tarde, existe uma fonte a jorrar. E ela está disponível para você. E a palavra é para você, ela é diretiva para você. Porque só Deus conhece a tua necessidade. Só Deus conhece onde você precisa ser transformado. E é esse mesmo Deus que, a partir da palavra, vai fazer com que você cresça e se desenvolva. Segunda coisa, maturidade é discernimento espiritual. O que é discernimento espiritual, Ioná? Discernir espiritualmente as coisas é deixar de olhar para as coisas de uma maneira humana e carnal para olhar para tudo de maneira espiritual. Nas suas relações de trabalho, você precisa olhar as coisas de uma maneira espiritual. Na tua relação com o seu esposo, com a sua esposa, você precisa ter discernimento espiritual. Porque se você não tiver discernimento espiritual, você vai tratar tudo com muita carnalidade. E a tua casa não vai ser edificada, porque a Bíblia diz que a nossa casa tem que ser edificada sobre a rocha. O que é a rocha? Cristo. Cristo é o verbo é a palavra. Agora, imagina como é que está o mundo, porque se dentro da igreja nós não discernirmos o que será do mundo, se a palavra diz que nós somos chamados corpo de Cristo, igreja de Cristo na terra, se nós somos igreja de Cristo na terra,
precisa existir um comprometimento muito maior, para que nós possamos discernir as coisas espiritualmente e não carnalmente, e não humanamente. E minha pergunta para você é: como você tem lidado com os seus desafios? Você tem lidado com os seus desafios diários de maneira humana? Ou você tem lidado com os seus desafios diários de maneira espiritual? Você ouve a voz de Deus? Ai, Ana, mas Deus não fala assim. Eu garanto para vocês que Ele fala. E pode ser que não seja uma voz audível. Ele fala também com voz audível, tá? Abre a tua Bíblia aí que você vai ver. Muitas vezes Deus falando, ouviu-se a voz de Deus e Deus falou. Mas, sabe o que a gente faz? Se Deus não vai falar comigo mesmo, eu também não vou nem abrir a Bíblia. Aí sabe o que acontece? Você não abre a palavra de Deus, você não se alimenta dessa palavra e você fica completamente suscetível a acreditar em tudo que outras pessoas estão falando, inclusive em nome de Deus. E aí é um perigo. Quem você tem ouvido? Você conhece quem você ouve? Porque uma coisa é aqui, ó. Outra coisa é aqui. Não me matem da câmera. Isso aqui é conhecer. É estar junto. É andar junto. É caminhar junto. Você sabe quem é? Né? Obrigada. Quem você ouve? Quem que você está ouvindo? Que tipo de alimento você está suscetível a receber? Se você não conhece nem a palavra para você comparar, porque a gente tem que fazer isso. Ouviu, e aí faz a avaliação do que ouviu. Mas se você não conhece a palavra, você vai avaliar o quê? É isso mesmo aí que estão me falando. E aí você corre o risco de passar a sua vida toda, em engano, vírgula, em nome de Deus. E a palavra fala sobre isso. Vamos lá? Filipenses 3, do 2 ao 11. Cuidado com os cães. Cuidado com esses que praticam o mal. Cuidado com a falsa circuncisão. Está falando de religião, tá? Pois nós é que somos a circuncisão. Nós, os que servimos a Deus fala, igreja, Espírito. Nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne, embora eu mesma tenha razões para ter tal confiança. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Aí ele começa a falar da vida religiosa dele, da vida passada e religiosa dele. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, a tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus. Quanto à lei, fariseu. Pensa. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Quanto à justiça que está lá escrita na lei, ele se considerava o quê? Irrepreensível. Ninguém poderia o confrontar, o corrigir. Agora sim, contudo, o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do quê? Do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. A minha pergunta para você é: o que você já perdeu por Cristo? O que você tem perdido pela causa de Cristo? Ou você está segurando tudo com você, que você ainda não entendeu?
Eu as considero, olha o que ele diz aqui, eu as considero como esterco. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e mais, e ser encontrado nele. Você é encontrado em Cristo? Eu, Ioná, será que eu sou encontrada em Cristo? Não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem por meio da fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Aí olha o desejo dele, olha o desejo dele. Quero conhecer Cristo. O poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, tornando-me com ele na sua morte. Ou seja, eu quero morrer com Cristo para, de alguma forma, alcançar a ressurreição dentre os mortos. É perder tudo que é teu, é perder tudo que é do teu eu, do teu ego, da tua vontade, para viver em Cristo e ser encontrado nele. Ô, gente. Ser encontrado nele. Ele deixou as regras que disseram para ele que eram necessárias. Ele deixou as leis para seguir a Cristo. Considerou tudo que ele sabia como esterco, considerou todos os diplomas que ele tinha como inválidos, para quê? Para viver para Cristo e ser encontrado nele. Eu quero, eu estou disposta. Isso custa, tá? Não é? Não, vai custar. Você está disposto? Efésios 4, do 11 ao 16. Uma mensagem poderosa para nós também. Você põe tão rápido aí que eu não consigo nem beber água, ô Rafael. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que, e aí está um segredo, todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos ao quê? A maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito não é que sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza dos homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo, em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Então, ele designou uns para apóstolos, outros para profetas, como eu disse, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. O corpo de Cristo seja edificado. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. Até que todos alcancemos a unidade da fé. Qual é a tua fé? Em que está baseada a tua fé?
Como eu disse no início, a tua fé é num Deus que pode fazer o que você pede para Ele fazer? A tua fé é uma fé que exige um retorno? A tua fé é uma fé de barganha? Onde você dá algo e você tem certeza que Deus vai te ouvir porque você está dando algo? Qual é a base da tua fé? Existe diferença entre crença e fé. Crença é acreditar que alguém pode fazer algo por você. Crença é acreditar em alguém. E eu estava falando para as meninas que quando a gente lê aquele versículo, maldito o homem que confia no homem, normalmente a gente costuma fazer isso e olhar para o outro, né? Nossa, eu nunca posso confiar em ninguém. E a verdade é que, se você for ler direitinho, e você lembrar que você é homem, que você é humanidade, você vai saber que você não deve confiar em você, primeiramente. Não confie no seu coração que é enganoso. Não confie nas suas próprias ideias. Nós não podemos confiar em nós mesmos. Pelo contrário, nós temos que confiar na obra redentora de Cristo. E isso é fé. O que é fé? Fé é crer que Cristo é real. E não só que ele é real, porque a história tá dividida em antes de Jesus, né? Antes de Cristo e depois de Cristo. Não é por isso que Cristo é real. Cristo é real porque o que ele fez por você lá na cruz tem um efeito na tua vida. E não é um efeito apenas de te levar para o céu, porque o céu é uma bênção. Mas é o efeito de transformação da tua vida, para que você seja feito, refeito, gerado novamente, regenerado, restaurado e viva uma vida diferente da vida que você vivia antes. E isso é maturidade. Essa tem que ser a nossa fé. Não é a fé que eu vou orar e Deus vai fazer o que eu quero. Não. Deus faz além do que você pede, além do que você imagina, além do que você pensa. Mas a fé é a fé do efeito do que Cristo fez em você. E do conhecimento do Filho de Deus. Unidade da fé e unidade do conhecimento do Filho de Deus. E que cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Qual é a medida da plenitude de Cristo? Cristo é pleno. Cristo é completo. Ele tem todas as características do caráter de Deus. Ele é divino. E o que aconteceu lá na cruz permitiu isso para mim e para você. Que nós sejamos transformados, que nós sejamos desfeitos da nossa natureza antiga, para que possamos ser semelhantes a Ele. Maturidade é ser parecido com Cristo. Agora, enquanto você estiver baseado numa fé, só no que Ele pode realizar ou trazer para você, e não entender que o maior milagre foi feito na cruz, você não vai viver em maturidade. E você vai, inclusive, sofrer por ser uma pessoa que está sendo sempre levada de um lado para cá, de um lado para o outro. É isso que acontece com a gente. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para lá e para cá, por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza dos homens que induzem ao erro. Olha o que está dizendo aqui. Você está levado para lá e para cá? Você está levado pelo que o outro está falando? Você está levado porque alguém te falou isso? Sabe aquelas fortalezas que você tem na tua mente? Coisas que você carrega com você, que você ainda não se desvencilhou? Porque você não lê a palavra? São essas coisas aqui que nos levam para lá e para cá. Mas aí, para finalizar, ele diz assim: antes, seguindo a verdade em amor, crescemos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo
em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Antes, seguindo a verdade em amor. Você vive em amor? Você vive arraigado no amor de Deus? Porque não tem como viver de outra maneira e querer crescer. Se você quer crescer, se você quer maturidade espiritual, se você quer estar pleno como Cristo, você precisa seguir a verdade em amor. E aí ele continua dizendo assim, ó: dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Está falando de unidade. Não queira ser maduro sozinho. Você só vai ser maduro o dia que você entender que você faz parte de um corpo e você caminha em amor, olhando para o outro e fluindo na vida dele. Não tem como ser maduro e crescer em Cristo sozinho. A Bíblia está dizendo aqui para a gente que nós fazemos parte de um corpo que cresce junto. E aí cada um faz a sua função, mas está ajustado, unido. E por isso cresce. Não pense que você vai ser pleno buscando os seus próprios interesses. Isso não existe no Evangelho. O maduro é aquele que entendeu que faz parte de um corpo. O maduro é aquele que entendeu que a tua dor é a dor dele. O maduro é aquele que entendeu que se o outro não está bem, a conta é tua também. E quando que nós vamos viver como igreja dessa maneira? Sabe o que eu acho engraçado? Às vezes alguém me pede oração e eu realmente não me preocupo no fato de estar ansiosa sobre aquilo, mas eu realmente ouço aquilo e eu oro por aquilo e eu fico pensando na pessoa e, Senhor, ajuda. E aí às vezes eu pergunto, e aí como é que você está? E a pessoa fala, nossa, você lembrou de me chamar? Oh, gente, por favor, isso é o mínimo. Isso é o mínimo de um cristão. Eu não posso olhar a tua dor e fingir que não vi. Eu não posso olhar a tua necessidade e fingir que ela não é minha, porque quando eu entendo que eu sou corpo, eu entendo que a necessidade do outro é minha responsabilidade também. E pode ser que eu não consiga, de uma maneira física, ajudá-lo. Pode ser que consiga, e se você puder, por favor, faça. Mas pode ser que você não consiga, de uma maneira física, ajudá-lo. Mas você pode orar, você pode interceder, você pode ligar, você pode se importar, você pode sentar para ouvir, você pode, de inúmeras maneiras, mostrar que você faz parte de um corpo. Então não pense que maturidade é algo que se vive sozinho. Maturidade acontece quando eu entendo que eu preciso viver em unidade, que eu tenho consciência do corpo de Cristo. Maturidade é ter a mente de Cristo. Vou falar novamente. Maturidade é ter a mente de Cristo. E aí eu gostaria que você fizesse uma avaliação aí sobre os teus pensamentos. Porque a tua maneira de pensar, ela vai refletir na tua maneira de agir. Nas tuas atitudes, na tua fala, nos teus conceitos, na tua maneira de ver o outro, na tua maneira de acolher o outro. Porque você entende que você não está aqui para ser servido. Maturidade é quem entendeu que veio para servir. Maturidade é quem se encheu de uma fonte e quer transbordar. Maturidade é estar numa relação não para sugar o que o outro tem, mas para derramar o que Deus
gerou em você. Isso é maturidade. Maturidade é viver pelo Espírito. Que voz você tem ouvido? Quais são as vozes que você tem ouvido e quais são as vozes que você tem obedecido? Porque o mundo está cheio de vozes. O mundo está cheio de conceitos. O mundo está dizendo, joga tudo pro alto mesmo, porque você merece ser feliz. O mundo está dizendo, não tenha paciência com ninguém, porque ninguém merece essa tua paciência. O mundo está dizendo, não vale a pena lutar pelo teu casamento. O mundo está te dizendo, desiste desse filho teu, porque parece que tudo que você fala ele não ouve. O mundo está te dizendo, desiste das pessoas, porque elas não são o que você pensa que elas têm que ser. Enquanto a voz do Espírito diz, deixa eu te encher, porque quando eu te encho, talvez você não precise de palavras para santificar alguém. Talvez você não precisa de palavras para santificar alguém. Esses dias eu ouvi um testemunho de uma pessoa que disse, poxa vida, se eu tivesse ouvido esse tipo de coisa, eu não teria me divorciado tantas vezes. Eu não teria desistido tantas vezes. E eu não estou falando aqui de casos de abuso, de adultério, existem coisas que a palavra nos dá como suporte para certos tipos de atitude. E está tudo bem. Mas a verdade é, existe uma fonte disponível para quem quer viver pelo Espírito. E você decide se você quer beber ou não. Você decide se você quer se alimentar daquilo e fluir daquilo ou não. Maturidade é viver pelo Espírito. E por último, maturidade é viver em amor. Maturidade é olhar para o outro com amor. Maturidade é enxergar o outro de maneira amorosa. Mesmo quando o que ele está te trazendo está te doendo. Quem sabe não foi para este tempo que Deus te chamou. Quem sabe não foi para este momento de tantos desafios, de tanta incredulidade, de tantas desistências, de tanta falta de moral, de tanta falta de ética. Quem sabe não foi para esse tempo que Deus te chamou para se levantar em jejum, em oração, em clamor, para ser figura de Cristo onde você pisar. Porque é isso que a palavra diz. Ser figura de Cristo não é fingir que você é um santinho, e que você fala certo, e que você prega certo, e que você ora bonitinho, igual alguém te ensinou a orar. Temente de Cristo é ser uma pessoa normal, cheia de fragilidades, como eu, mas que quer viver algo diferente. Está disponível. O Senhor já nos disponibilizou uma nova vida, chamada vida pelo Espírito. E é nossa decisão continuar vivendo pela carne, continuar vivendo de maneira humana e continuar lidando com todas as frustrações que é caminhar nesse nível, ou se decidir por Cristo. Ouvir a voz dEle, caminhar com Ele e viver em novidade de vida. Isso não vai te livrar de desafios, isso não vai te livrar de problemas, isso não vai te livrar de dores, mas existe uma diferença imensa em guerrear com o teu olhar humano e guerrear no mundo espiritual.
com visão, com sabedoria, com discernimento, com poder do Espírito Santo. Você já parou para pensar que as tuas palavras, se elas forem cheias do Espírito Santo, elas vão atingir lugares som. Só porque eu falei sobre som, tiraram meu som. Não foram vocês, eu sei. Você não precisa gritar. Você não precisa se indispor. Você não precisa brigar. Eu creio no poder do Espírito Santo que nos carrega. Eu creio num Espírito que chega e transforma ambientes e transforma lugares. Eu creio no poder do Espírito Santo. E aí você não precisa estar dentro de uma igreja, não. Você pode estar em qualquer lugar. Onde você pisar as plantas dos teus pés, aquele lugar é abençoado. Amém? Que nós possamos decidir viver de maneira madura, não mais como crianças levadas de um lado e para o outro, mas firmes na rocha, firmes no Senhor, firmes no conhecimento da vontade de Deus. Amém? Feche seus olhos aí. Pai, eu te agradeço por essa palavra que nos confronta tanto, mas que nos transforma tanto também. Eu te agradeço porque eu sei que somos uma igreja que deseja caminhar como o Senhor caminha. Uma igreja que anseia viver pelo Espírito. Uma igreja que decidiu não mais olhar as coisas de uma maneira humana, mas que decidiu viver para Ti. Uma igreja que decidiu amar. Uma igreja que decidiu compartilhar o amor e transbordar o amor. Uma igreja que decidiu sentir a dor do outro. Uma igreja que decidiu ser embaixadora do Teu reino aqui na terra. Nos capacita, Senhor. E eu clamo para que o Senhor tire das nossas mentes qualquer tipo de fortaleza que nos impeça de confiar no que a Tua palavra diz. Porque a Tua palavra diz que isso é possível. A Tua palavra diz que nós somos santos como o Senhor é santo. Então arranca de nós qualquer semente de incredulidade e nos capacita, Senhor, a viver em ousadia, maduros em Ti, Senhor, para que o Teu reino seja visto através de nós. Faz isso, Pai. Te peço em nome de Jesus. Amém.